Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui hoje mais uma vez para trazer o palpite para vocês dos melhores jogos da quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. E só para deixar claro, né, conseguimos cravar mais uma dupla aqui no canal, mais uma sugestão de entrada, que foi no jogo do Bragantino contra o Souza, que a gente queria um gol no primeiro tempo de qualquer um e bateu tranquilo, e o Copenhague, né, que estava enfrentando o Aarhus, que a gente queria mais de um gol nessa partida e com 15 minutos do primeiro tempo já tinha batido. Então muito tranquilo, foi a quinta sugestão, quinta aposta, quinta dica que a gente bateu seguida. Vou deixar aqui os palpites de hoje, então bora para a tela do computador. O primeiro jogo aqui, galera, é entre o The Strongest contra o Guabira. Isso aqui é na liga de encerramento da Bolívia. Ainda é a terceira rodada. Se você observar aqui a classificação, realmente começou agora. The Strongest é aí o quinto colocado. Com 2 jogos ele ganhou uma e empatou uma. Vai pegar o Guabira, que é o 13º, que não começou bem, né? Em 2 jogos empatou uma e acabou perdendo uma. Se a gente pegar aqui o The Strongest, né, que joga em casa, dentro de casa, o The Strongest venceu a sua partida, ganhou por 2-1 a equipe do Nacional Potosí, que é uma equipe também muito boa. Enquanto o Guabira, galera, fora de casa, acabou perdendo aí na sua estreia como visitante, perdeu por 3-2 para o Bulo Bulo. Ou seja, uma equipe aí, né, de médio porte. Quando a gente pega aqui, ó, os últimos jogos os últimos jogos das duas equipes, o The Strongest nos últimos 5 jogos, galera, só perdeu uma. Ele tem 3 vitórias aí e 1 empate. Enquanto o Guabira vem numa sequência ruim. Nos últimos 5 jogos, eles simplesmente só venceram um jogo que foi contra o Universitário de Vinto. Fora isso, perderam 3 e empataram uma. Se a gente puxar os últimos 10 aqui, ó, como pode ver, o The Strongest só perdeu uma. Ele ganhou simplesmente 7 partidas, galera. Vem numa sequência aí muito boa. Já o Guabira, nos últimos 10 jogos, vem numa oscilação danada. Acabou perdendo 5 jogos dos últimos 10. Quando eles se enfrentam aqui, ó, nos últimos 5 jogos, o The Strongest perdeu por 3-2 para o Guabira, ganhou de 1-0, teve um empate em 1-1, o The Strongest fez 1-0 no Guabira e tomou de 4-1. Ou seja, um confronto aí bem acirrado. Mas se a gente pegar aqui, ó, dentro de casa, na casa do The Strongest, e pegar os últimos 4 aqui, ó, que é de 2022 para cá, o The Strongest teve um empate, aí perdeu para o Guabira por 3-2. Só que venceu por 1-0 e no último jogo entre eles também venceu por 1-0. Ou seja, nos últimos 4 jogos, o Guabira só venceu um do The Strongest. Outro fato importante aqui é que o Guabira fora de casa, galera, vem numa sequência horrível. São simplesmente 9 derrotas em 10 jogos. 9 derrotas e um empate, uma sequência absurdamente ruim. Enquanto o The Strongest em casa sempre é um time extremamente poderoso. Nos últimos 10 jogos eles fizeram o oposto do Guabira. Eles ganharam 9, galera. 9 jogos vencendo em casa dos últimos 10. E perderam um que foi para o Universitário Del Vinto, né? Como eu falei antes. Então, galera, aqui, por mais que o confronto seja complicado contra o Guabira, eu acredito que pela fase ruim que o Guabira enfrenta e a ótima fase dentro de casa do The Strongest, acredito muito na vitória do The Strongest. Tá pagando aqui, ó, 1,25 na Bet365, dá para juntar com alguma coisa aí dependendo. The Strongest, que é muito forte dentro de casa, acredito muito na sua vitória. Galera, o próximo jogo aqui para vocês é entre Cagliari contra Fiorentina. Vamos abrir aqui a classificação. Galera, faltam apenas 2 jogos para a Fiorentina no campeonato, enquanto para o Cagliari, né, falta apenas um. Fiorentina que ainda tem chance aqui, ó, de manter a sua vaga na 8ª colocação, que é a vaga, né, que dá para a Conference League, que é uma competição europeia, algo extremamente importante. Então precisa vencer do Cagliari, porque senão o Torino pode acabar ultrapassando a Fiorentina na última rodada. E aí a Fiorentina não vai se classificar para nada. Claro que a Fiorentina ainda está na final, né, da Conference League, então possa ser que de qualquer forma ela consiga uma vaga na competição europeia, mas é muito melhor garantir alguma coisa aqui na Liga também. Como vocês podem ver, dos últimos 36 jogos, a Fiorentina ganhou 15, empatou 9 e perdeu 12. Conseguiu marcar 55 gols, uma quantidade muito boa, mas tomou 42, que já não é tão boa assim.
O Cagliari de 37 jogos só ganhou apenas 8, empatou 12 e perdeu 17 jogos, marcou 40 gols e tomou 65, tomou gol à beça. Cagliari joga dentro de casa, então se a gente pegar aqui o Cagliari dentro de casa, a gente vê que não foi assim uma campanha muito boa, foi muita oscilação, porque dos últimos 18 jogos o Cagliari ganhou 6, empatou 7 e perdeu 5, marcou 26 gols e tomou 29. Enquanto a Fiorentina também não fez uma campanha tão boa dentro de casa, fora de casa, a Fiorentina joga fora. Fiorentina fora de casa dos últimos 17 jogos ganhou 5, empatou 4 e perdeu 8. Também oscilou bastante, marcou 18 gols, praticamente um gol por partida e tomou 20. Ou seja, isso não dá tanta confiança, né, para a gente buscar algo a favor da Fiorentina. Mas tem algo aqui muito interessante que é o fator de gols, galera. Olha aqui os últimos 5 jogos do Cagliari. 2-2 com a Juventus, 3-0, né, perdeu para o Genoa, 1-1 com o Lecce, tomou de 5-1 do Milan e meteu 2-0 no Sassuolo. Ou seja, nesses últimos 5 jogos aqui tivemos mais de um gol aqui em todos. Enquanto a Fiorentina nos seus últimos 5 jogos aqui também tivemos mais de um gol nos últimos 5. 3-2 fez no Clube Bruges, tomou de 2-1 do Verona, 1-1 com o Bruges, né, no jogo da volta, fez 2-1 no Monza e 2-2 na Napoli. Fora que desses últimos 5 jogos aqui só perdeu um, né, que foi para o próprio Verona. Enquanto o Cagliari só ganhou um dos seus últimos 5 jogos, que foi contra o Sassuolo. Vale mencionar também, que eu acabei esquecendo aqui, que Cagliari não briga por mais nada. No máximo aqui, né, vai tentar pontuar aqui, pelo menos um empate talvez, para fugir desse rebaixamento de qualquer jeito. Mas a chance de cair, de ser rebaixado também é muito difícil. Quando eles se enfrentam, vamos pegar aqui esses últimos 2 jogos. Olha só, tivemos 1-1 e um 3-0 para a Fiorentina, ou seja, também tivemos mais de um gol. Os outros jogos aqui é de 2021, então já estão meio velhos. Mas se quiser também pegar de comparação, um 3-0 para a Fiorentina, 0-0 e 1-0 para a Fiorentina. Ou seja, nesses últimos 5 jogos, o mais de um gol e meio bateu em 3. Mas se a gente pegar os últimos 2, que são os mais recentes, nos últimos 2 bateram. Além disso, né, a Fiorentina não perde para o Cagliari nos últimos 5 jogos. Então vale a pena, fora que a Fiorentina é o time que vai para esse jogo para tentar buscar alguma coisa, para tentar pontuar. Cagliari dentro de casa também, o mais de um gol e meio vem batendo em todas. 4-2, 1-1, 2-1, 2-2, 1-1. Enquanto a Fiorentina fora de casa só não bateu aqui contra o Viktoria Pilsen, né, que foi lá pela Conference League. Mas os últimos 4 jogos seguidos da Fiorentina fora de casa, essa linha bateu. Então, galera, gosto muito aqui de Cagliari e Fiorentina ou mais de 1,5 gols. Também para quem for acompanhar no ao vivo, vale muito a pena você ver como é que a Fiorentina está no jogo. Se estiver realmente atacando, se estiver conseguindo manter, né, a posse de bola lá no ataque, pressionando a Cagliari, vale a pena buscar alguma coisa a favor da Fiorentina. O terceiro jogo que eu trouxe aí para vocês é do Peñarol contra o Progresso. Esse é da divisão do Uruguai, né, a divisão de abertura. Tá na 14ª rodada, né? O Peñarol aí é o líder do campeonato. Em 13 jogos ganhou 11, empatou 2, uma campanha muito boa. 13 jogos marcou 27 gols e tomou 6. É praticamente uma média de 2 gols feitos por partida. Vai pegar o Progresso, né? O Progresso, que está em 4º lugar, em 13 jogos ganhou 7, empatou 3 e perdeu 3. E detalhe, essas 3 derrotas veio nos últimos 3 jogos, né? Uma derrota aí pro Wanderers, uma derrota pro Defensor e uma derrota aí pro Fênix. Vem caindo, né, de produção. Se a gente pegar aqui o Peñarol dentro de casa, foram 6 jogos. Dos 6 jogos ganhou 5 e empatou 1. Marcou 11 gols e não levou nenhum gol ainda no campeonato, galera. Vem realmente fazendo uma campanha muito boa esse Peñarol. Já o Progresso, né, que é a equipe que vai jogar fora de casa, em 7 jogos oscilou bastante. Ganhou 2, empatou 3 e também acabou perdendo 2. E essas 2 derrotas, olha aí, nos últimos 2 jogos. Então vem realmente caindo um pouquinho de produção o Progresso. Se a gente for ver aqui os últimos jogos realmente deles, como a gente viu aí, né, o Peñarol, galera, nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias seguidas. Uma vitória até muito interessante aqui contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Enquanto o Progresso, né, vem de 3 derrotas seguidas.
Os últimos 5 acabou perdendo 3. Os últimos confrontos entre eles, infelizmente, são confrontos antigos, porque o Progresso acabou, né, de subir para a primeira divisão. Então a gente só tem confrontos aqui os mais recentes de 2021. Mesmo assim, se a gente pegar esses últimos 5, pode ver que nesses confrontos entre eles, o Progresso não venceu nenhuma. Quando a gente pega aqui também o Penharol dentro de casa, nos últimos 10 jogos só perdeu 1, galera. E ganhou 8, né? 8 dos 10 jogos do Penharol dentro de casa foi vitória. Enquanto o Progresso fora de casa aí, teve até uma sequência boa aqui, ó, de 4 jogos vencendo, né? Só que se você for ver aqui também, ainda tá pegando os jogos da segunda divisão. Mas mesmo assim, ó, nos últimos 5 jogos que tá pegando também já aqui, ó, a primeira divisão, né, da abertura, não conseguiu vencer ainda. Foram 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Ou seja, gosto muito aqui da vitória do Penharol, galera. Dá até para buscar também uma dupla hipótese para ficar mais safe. O Progresso pode vir aí para tentar segurar esse jogo. O último jogo entre eles foi um empate. Tivemos uma vitória também aqui bem amarga aí do Penharol, se bem que é um confronto meio antigo, por isso que eu gosto muito da vitória do Penharol, mas para ficar um pouco mais safe, dupla hipótese pode valer muito a pena também. Agora trouxe aqui para vocês Cruz Azul contra o Clube América do México. Galera, isso aqui é simplesmente os playoffs da Liga Mexicana e é a final. Esse aqui é o jogo de ida, né? São 2 jogos. Esse primeiro jogo aqui vai ser na casa do Cruz Azul. E pô, galera, nos últimos jogos aqui, ó, entre eles, de 2022 para cá, né, os últimos 5, o América meteu 7-0, galera, no Cruz Azul. Cruz Azul 2-1 no América, América 3-1, América 3-2 e América 1-0. Ou seja, desses últimos 5 jogos entre eles, o América do México venceu 4. Ou seja, é uma equipe aí muito favorita. Se a gente puxar aqui os últimos 10 jogos do Cruz Azul, eles também vêm muito bem. Só perderam 2. Conseguiram ganhar aqui 5, né, das últimas 10. Enquanto o América do México teve uma leve oscilação aí nesses últimos jogos, né? Acabou também enfrentando vários campeonatos, né, juntos, a Liga Mexicana, que foram os playoffs, né? Teve também a liga lá da CONCACAF, né, que foi a Conca Champions, que foi eliminado aí pelo Pachuca. E acabou só vencendo, né, 4 das últimas 10 partidas, mas mesmo assim acredito no América muito forte dentro da casa do Cruz Azul aqui. O América pode tentar, né, segurar esse resultado ou pode tentar realmente ir para cima para conseguir já levar uma vantagem legal para sua casa. Cruz Azul que vai tentar fazer o máximo para pressionar também o América, mas mesmo assim não vejo o América perdendo esse jogo aqui, sinceramente, galera. Principalmente baseado aqui nos últimos jogos. O Cruz Azul pode realmente estar fazendo esses últimos jogos pode estar fazendo bons resultados, mas acredito que o América do México tem um time muito mais qualificado. Por isso que eu gosto muito aqui uma dupla hipótese para o América do México. Então esses foram os meus palpites, galera. Analisa bem, veja se realmente faz sentido para vocês. Vou deixar agora uma sugestão de aposta, né? Uma sugestão que eu mesmo já fiz aqui, ó. É uma dupla, galera. Aqui eu botei o handicap mais 0.5 para o América do México, né? Por Clube América. Que seria isso? É a famosa dupla hipótese ou dupla chance, beleza? E que no caso aqui é para o América do México vencer a partida ou que ela termine empatada. Se o América vencer ou a partida terminar empatada, é green aqui, beleza? E juntamente com o América do México, coloquei também a dupla hipótese, né, ou dupla chance para o Penharol. Ou seja, o Clube América e o Penharol precisam vencer as suas respectivas partidas ou as partidas precisam terminar empatada. Então, América do México e Penharol não podem perder, que aí vai ser green. Essa duplinha aqui deu uma odd de 1,77, uma cotação aí muito boa pra gente. Acredito muito no valor aqui nessas duas apostas de duas grandes equipes e veja realmente se faz sentido para você. Se você for confiar e seguir essa operação, galera, vai com gestão, vai na cautela, beleza? Devagarzinho a gente vai conseguindo alcançar grandes voos. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí, né, para fortalecer, para me agradecer. Além disso, também se inscreve no canal se você chegou até aqui, se você estiver gostando dos palpites. E claro, deixa sempre aí seu feedback do que você está gostando, né, ou do que você quer que melhore, que realmente eu vou ler
e vou tentar executar, beleza? Vou tentar fazer para ficar cada vez melhor esses palpites. Espero mesmo que você tenha gostado. Te vejo então amanhã no próximo palpite. Valeu, abraços.